Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos para juntos refletirmos sobre mais um tema presente em nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Setembro Amarelo despede-se, acenando-nos o lenço branco da paz. Essa paz interior, resultante da harmonia entre o que pensamos e o que fazemos, sempre na intenção do bem ao próximo, mas especialmente do bem em nós mesmos. Essa é a razão do tema desta manhã. Viver sim, desistir jamais. E eu desejo iniciar com o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles, a nós trazido pela pena mediúnica de Divaldo Franco, constante do capítulo 10, da obra Desperte e Seja Feliz. O título desse capítulo é Fé e Vida. Diz-nos a benfeitora: a fé é a alma da vida, sem a qual esta última perderia o significado evolutivo. A fé é membro importante do contexto humano, cujo contributo fortalece as nobres conquistas da sociedade. Fé e vida são, portanto, partes integrantes da equação do progresso. Então, Joana de Ângeles já nos assinala o elemento essencial para a nossa vida, para a nossa existência, que é a fé. Mas o título é Viver sim, desistir jamais. O que é viver? O que nós entendemos por viver? Diria eu que viver é o aspecto dinâmico da existência. Sim, porque vida é do espírito, que é imortal. O corpo físico tem existência, que é finita. Nasce, cresce e morre. Existência, então, é o período de tempo em que o espírito é albergado num corpo físico, no qual busca empreender a sua evolução. E nesse momento ele passa a ser conhecido como alma. Alma, portanto, nada mais é do que o espírito reencarnado. Então, recordando, como viventes, somos imortais. Como existentes, somos finitos. Portanto, temos início, meio e fim. E viver a vida é algo absolutamente espetacular, por maiores que sejam as dificuldades. Primeiro, porque a reencarnação é um presente de Deus para todos nós. Se o primeiro grande presente foi a criação
do espírito, o segundo grande presente foi a possibilidade da reencarnação, pela qual este espírito criado simples e ignorante vai progressivamente evoluindo até um dia tornar-se anjo. Porque é fato que todos nós um dia seremos anjos, tal como diz a música. E quando eu estava a pensar no título, no tema desta reflexão, eu recordei de uma música do compositor e cantor espírita Carlinhos Conceição. E lá na música, o Carlinhos diz: viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes. Não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé. Não se entregue, não. Vida, depois da vida. Questão de dimensão. Olha que interessante. Em 4 frases, Carlinhos Conceição sintetizou muito bem a questão da vida, a questão do viver. Não podemos desistir da vida, por maiores que sejam os problemas e as dificuldades. Agora, é fato que o elemento singular, o elemento de base nesta compreensão do viver como melhor opção, sem dúvida, é a fé. A fé é um elemento singular, importante em nossa existência. E não nos faltam exemplos na história da humanidade de personagens por todos nós conhecidos. Vejamos, por exemplo, Buda, meditando em Varanasi, onde apresentou as suas 4 nobres verdades, ele foi assodado por terríveis perseguições que lhes foram impostas pelos Brahmanes, seus inimigos apaixonados. Mas em nenhum momento o Buda perdeu a serenidade. Por quê? Porque ele estava absolutamente entregue à sua paz interior. Lembremos de outro personagem, Ian Hus. Ian Hus, pregando a desnecessidade de intermediários entre Deus e os homens, foi parar nas chamas implacáveis da fogueira, a que foi condenado. Mas mesmo na hora mais cruciante, ele manteve-se fiel, sereno, sabendo que ninguém poderia aniquilar as suas ideias. Estava aniquilando o corpo físico, mas não tinham como aniquilar a ideia. Um outro grande personagem da história humana, Thomas Edison, firmado na fé de produzir avanços na ciência, jamais se permitiu o luxo do repouso. Trabalhava incessantemente, sempre com o objetivo de brindar o mundo, a sociedade, com um grande invento. Ele chegou a 1000 inventos, e dos quais o mais importante foi a lâmpada elétrica. Mas para chegar à lâmpada elétrica, ele teve 980 tentativas que não deram certo, mas nunca desistiu. Por quê? Porque era mantido pela fé. Cristóvão Colombo, apoiado na fé que as reminiscências do passado lhe mantinham vivas na mente, peregrinou por várias cortes europeias buscando ajuda para sua grande empresa de navegação, seu empreendimento de navegação, e teve a porta fechada em muitas visitas que fez, até que conseguiu. E foi graças a isso que ele descobriu a América.
nosso Allan Kardec. Nosso Allan Kardec, alicerçado na fé raciocinada, ele inquiriu os imortais, os espíritos, com persistência, mas dentro de uma lógica educada, e brindou a humanidade com a revelação espírita. Imagina se Allan Kardec não tivesse fé, não tivesse calma, não tivesse prudência, não tivesse sabedoria, não tivesse serenidade. Como teria sido difícil para ele? Por fim, vamos recordar o nosso querido e amado Mestre Jesus, que, a fim de levar até o fim de sua curta existência os objetivos abraçados, ele viveu a fé em Deus. A fé em Deus e a fé num futuro feliz, sem nunca tergiversar, permanecendo fiel, sem cansaço em todos os momentos. Por piores que fossem os desafios, ele não desistia. No fragor de todas as batalhas, na eloquente epopeia das bem-aventuranças, ou no sinistro momento da crucificação, ele manteve a serenidade. Claro, de maneira diferente, mas sempre seguro de si mesmo, com irrestrita confiança em Deus. Ora, o que é irrestrita confiança em Deus, senão a fé? A fé é aquele instrumento que mede a distância entre o homem e Deus, numa relação inversamente proporcional. Quanto maior a distância, menor a fé. Quanto menor a distância, maior a fé. A gente percebe, então, que em todos aqueles que edificaram as abençoadas colunas do progresso social, ético, cultural da Terra, a presença da fé é o estímulo e a segurança que não deixou que nenhum deles desistisse daquilo que estava fazendo, dos cometimentos que perseguiam, daquilo que desejavam. Assim também nós. Por isso, eu te digo, não permitas que a tua fé no futuro desfaleça apenas porque as circunstâncias aziagas deste momento pareçam ameaçar os teus ideais de enobrecimento. Como diz Joana de Ângeles, fortalece a tua fé com o combustível da razão, a fim de que a sombra da dúvida não te entorpeça os sentimentos. Persevera em atitude de fé, diz ela, mesmo quando o desfalecimento te ameace as forças. O homem que avança sem fé deixa-se enlear pelo cipoal do desequilíbrio, envenenando-se com o bafio do desencanto e sucumbindo de imediato, diz a benfeitora de Divaldo Franco. Mas é fato que nós estamos vivendo dias absolutamente desafiadores, extremamente desafiadores em todos os sentidos, especialmente nos testes à nossa fé. E aí agora eu vou recorrer a Joana de Ângeles numa outra obra, intitulada Ilumina-te, lá no capítulo 11. Porque ela começa esse capítulo dando um diagnóstico preciso, que muito nos atemoriza, entristece
e às vezes até nos traz a ideia da desistência. Jonas diz: vivem-se na terra dias de contínuo desrespeito às leis divinas, pela desagregação da família, certo ou errado? Pelos vícios da drogadição, do alcoolismo e do tabagismo, sim ou não? Pelos transtornos do comportamento, sim ou não? Pela violência, pela agressividade e pela indiferença, pelos valores éticos e morais, sim ou não? Muito provavelmente todas as nossas respostas terão sido sim. Veja-se, por exemplo, a discussão da hora em torno da lei do aborto, um flagrante desrespeito às leis divinas. E o que mais entristece é saber que nós vivemos uma oportunidade riquíssima, propícia para viver os postulados evangélicos de Jesus como agora. Nunca tivemos uma oportunidade tão rica, tão desafiadora. Mas muitos estão recuando por covardia, por falta de conhecimento, por achar que não tem compromissos com esses desafios. Muitos que, ao invés da prece fervorosa em torno desses problemas todos que estamos enfrentando, atiram-se a discussões estéreis, atiram-se ao compartilhamento de informações desnecessárias e perversas, que acabam colocando, como diz o ditado popular, mais lenha na fogueira, sem acrescentar nada de útil e concreto. Razão pela qual eu creio que nunca a serenidade e a fé foram tão necessárias como agora. O grande pensador Lao Tse dizia que a serenidade é silenciosa superioridade. Olha que interessante. Aquela criatura serena é superior, mas é superior silenciosamente, sem nenhum alarde. A postura serena de Jesus diante de Pilatos, por exemplo, deixou Pilatos chocadíssimo, com 1000 interrogações na cabeça, e que perseguiram ele por tanto tempo que não restou outra alternativa em um momento de grande dúvida e fraqueza, suicidar-se. No capítulo 16 da obra Momentos de Saúde, também da Lavra Mediúnica de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, esta notória benfeitora diz: a serenidade não é quietação exterior, indiferença, mas plenitude da ação, destituída de ansiedade ou de receio, de pressa ou de insegurança. Ou seja, ser sereno é não ficar parado sem fazer nada. Não tenho nada a ver com isso, vou ficar aqui na minha. Não. A serenidade implica em compromisso. Ela não é indiferença.
Por quê? Porque Joana diz, ela provém igualmente da certeza, da confiança no que se sabe, no que se faz, no que se é. Olha que interessante. No que se sabe, o quanto eu conheço da vida, o quanto eu conheço do Evangelho de Jesus, que é o meu referencial de vivência, o meu, o seu, de todos os cristãos. Naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, eu demonstro serenidade. Não é apatia, é serenidade. Mas se algo precisamos aprender sobre a serenidade, com a qual nós devemos enfrentar os desafios de cada dia, aí eu vou convidá-lo a ir ao capítulo 19 da obra Florações Evangélicas, também da Joana de Ângeles, com o Divaldo Franco. O título desse capítulo tem tudo a ver com a nossa reflexão. Examinando a serenidade. O que é que propõe a benfeitora? Em face das dificuldades inadiáveis que surgem e ressurgem, sendo afora por onde avanças, reveste-te de serenidade para prosseguir. Diagnóstico perfeito. Temos dificuldades? Temos. Que surge e ressurge? Sim. Elas vão desaparecer por encanto, por mágica? Não. Vou ter que enfrentá-las. Como? Com serenidade. Diz Joana, surpreendido pelas contingências afligentes que chegam a cada instante ao país do teu coração, envolve-te na serenidade para discernir. Ah, olha que interessante. Toda hora temos uma dificuldade, né, para enfrentar um problema pessoal, um problema familiar, um problema no trabalho, um problema nos amigos, um problema na casa espírita. Todo instante nós somos visitados pelo que ela chama de contingências afligentes. E às vezes são tantas, uma em cima da outra, que a gente não sabe nem como pensar, nem por onde começar. Por isso que ela recomenda, envolve-te de serenidade para discernir. Diz Joana, diante das informações malsãs que te são endereçadas com sal da impiedade ou a pimenta do despeito, examina a serenidade para acertar. Passamos por isso ou não? Se não recebemos por e-mail ou por WhatsApp, recebemos diretamente com as criaturas dizendo para nós. No mundo do trabalho, muitas vezes no ambiente familiar, entre os amigos, quiçá na casa espírita. E ela diz, conquanto inquietudes te assaltem, produzindo sulcos de dor e agonia na tua alma, não te situes à distância da serenidade, para atingir o êxito que te propões na tarefa do equilíbrio. Portanto, por pior que seja a circunstância, por mais dolorosa, serenidade nelas, nas dificuldades. E aí ela diz algo que eu considerei muito importante nesse texto. A serenidade é também medida que resulta de uma atitude reflexiva. Não é uma posição estática que transcorre entre dias parados e atitudes indefinidas em volta da tua existência. Olha que interessante. Atitude reflexiva. Ou seja, tudo o que nos acontece na vida tem que merecer uma reflexão. Nós temos que identificar o porquê
as razões, ver quais são os benefícios e os malefícios que aquilo nos trará, claro. Isso vai ser muito em função da forma que a gente vê, enfrenta a dificuldade. Diz Joana: o rio singelo que passa, modulando entre seixos e pedregulhos, eriçando pequeninas ondas e espraiando-as pelas margens, transmitem agradável sensação de serenidade sobre o leito conquistado. Aí ela faz uma comparação, ela pede para a gente dar uma olhadinha lá no rio, singelo, pequeno, mas que vai lá passando entre os seixos, pedregulhos, as pedras, os obstáculos, mas ele sempre vai levando ondas que mansamente morrem pela margem, e elas chegam tão serenas na margem que Joana diz que isso transmite serenidade. Serenidade é atitude rítmica de ação que não atinge altissonâncias nem reflui em pianíssimos que logo desaparece. A serenidade resulta de uma vida metódica, postulada nas ações dinâmicas do bem e na austera disciplina da vontade. E aí, quando eu li esta frase no texto, eu só me lembrei de uma pessoa, o nosso querido Chico Xavier. Por maior que fosse a dificuldade, o Chico fazia um esforço sobre-humano para se manter sereno. A Joana faz uma outra comparação, dizendo: o espírito pacificado pode ser comparado ao solo que foi trabalhado demoradamente, arrancando escarracho e urze, drenando cursos violentos d'águas e semeando em derredor sebes protetoras para que as plantas do seminário novo possam desenvolver-se com harmonia em direção ao alto. Não resta dúvida que o texto de Joana de Ângeles é um texto elevado, para muitos considerado complicado, mas ela tem uma riqueza de texto, de vocabulário, de ideias, acima da média de que nós estamos acostumados a ler. Vez por outra, a gente encontra palavras que estamos vendo pela primeira vez. Mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer aqui para a gente que se nós retirarmos todas as dificuldades, as nossas internas, e tentarmos trabalhar com as externas, nós vamos ficar harmonizados. E todas as vezes que estivermos harmonizados, damos um passo adiante em direção ao alto. E aí, nesse momento, então, do texto, ela vai recorrer ao inesquecível Mestre Jesus. E ela vai dizer algo belíssimo. Recordando Jesus em sua época, com suas dificuldades, ela diz: diante da turba multa que rogava esfomeada pães e peixes, Jesus, imperturbável, examinou as possibilidades de que dispunha no momento e multiplicou o repasto. Surpreendido em colóquio afetivo com os párias encontrados na sua rota, se manteve tranquilo, sem anuir às acusações indébitas de que ele tratava com gente de má vida e sem jactar-se de ser o salvador dos infelizes. Olha que interessante.
que Jesus convivia com pessoas em dificuldades, toda sorte de dificuldade, física, espiritual, moral, ética. Mas ele nem deixava se influenciar pela natureza dos problemas das criaturas, nem tampouco se apresentava como grande salvador. Exaltado pelo entusiasmo transitório, diz Joana, dos que lhe receberam o carinho salutar, conservou-se sereno, na direção do bem sem limite, de que se fizera o instrumento excelente do Pai. Mesmo diante daquelas criaturas que enalteciam, que o aplaudiam, que por ele gritavam, ele sempre se mantinha sereno, ele não deixava que aquele, é uma expressão popular, que aquele oba-oba perturbasse a sua paz interior. E Joana prossegue: aclamado pelo delírio popular na entrada de Jerusalém, refletiu no semblante contristado a dor que o aguardava após o torvelinho da exaltação da massa em desassossego. Ele sabia o que ia acontecer. Então ele está entrando em Jerusalém, é aclamado, aplaudido, incensado de todas as formas, mas mantém-se sereno. Ele sabia o que ia lhe acontecer. Os que o aplaudiam não, mas ele sabia. Inquirido pelos condutores de varapaus, após o beijo de Judas, se era ele o buscado, não titubeou em assentir afirmando: eu o sou. Ou seja, quando a guarda do Sinédrio chega para prender Jesus, depois do beijo de Judas, e as pessoas perguntam se era ele, ele diz numa boa: eu o sou. Sim, sou eu. É a mim que vocês estão procurando. Experimentando as mais cruas acusações sem uma palavra de defesa, na mais dura soledade, sim, porque todo mundo correu, sem uma só exigência, Jesus deu testemunho mais pesado através da agonia pelo amor e sem qualquer constrangimento, se manteve em serenidade admirável para ensinar que a dinâmica da vitória sobre si mesmo é resultante do autodescobrimento e da aplicação das próprias forças no exercício do perdão incondicional a situações, pessoas e coisas da rota evolutiva. Olhe, Joana de Ângeles e Emmanuel formam um casal de escritores absolutamente fantásticos. Olha quando ela diz aqui que ele se manteve em serenidade para ensinar que a dinâmica da vitória é sobre si mesmo. Ele era filho de Deus, poderia ter pedido a Deus, ao Pai, que livrasse ele daquela flagelação, daquela barbaridade. Que ele estava prestes a consumar da morte na cruz. Mas ela diz, é resultante do autodescobrimento e da aplicação das próprias forças. Onde será que Jesus foi buscar essas forças, hein? Para dizer no alto da cruz, segundos antes de morrer: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós vamos, na nossa rota evolutiva, encontrar essas circunstâncias desafiadoras. E vamos responder o quê? E aí a Joana encerra o seu belo texto, ensinando-nos com
com brandura. Ela diz: em qualquer situação em que te vejas colocado impostergavelmente, considera a serenidade dinâmica que produz equilíbrio e que resulta da ponderação demorada. Ou seja, a gente tem que avaliar a circunstância bem avaliada para agires com acerto e atingires o ápice da tua integração no apostolado do amor verdadeiro. Foi assim que se comportou Jesus naquela hora tão difícil para ele. Agora, existe uma outra psicografia da Joana de Ângeles com o Divaldo Franco, belíssima, que eu não consegui identificar a data em que ela foi realizada. Mas eu extraí de lá alguns fragmentos do texto, que é muito bonito, em que ela diz: todo o homem sábio é sereno. Então, a serenidade é uma característica do sábio. A serenidade é conquista que se consegue com esforço pessoal e passo a passo. Olha que interessante. Vontade própria. É metódica e metodológica. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada. Desafios emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada. Todas são experiências para a aquisição da serenidade. Ou seja, se não houver a prova, como testar o conhecimento? E Joana termina dizendo: o espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo exatamente o que deseja da vida. Portanto, nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadoras, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que elas se fixam. Constituem elas teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para, mais seguro, enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Daí porque eu termino esta reflexão dizendo: serenidade para viver. Sim, serenidade para viver. Desistir da vida? Jamais. Jamais, em tempo algum. Por maiores que sejam as dificuldades, busquemos no Evangelho de Jesus, no coração augusto do Cristo, a força necessária para enfrentar essas dificuldades. Mas nos esforcemos para aprender a serenidade do nosso Mestre, que no seu Evangelho de amor e libertação nos traz muitas lições sobre esse tema. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.